O Observatório da Imprensa está de volta com um debate sobre a iniciativa das organizações Globo de publicarem seus princípios editoriais. Perdão. Eu queria pegar a opinião e botar na liça, na arena, o Rogério Cristofoletti, porque o Eugênio Bucci lançou uma afirmação que eu acho importante, realmente. Eu acho importante que o Grupo Globo se declare como os seus veículos são laicos, quer dizer, eles não estão atrelados a nenhuma confissão religiosa e admitem o pluralismo religioso. Eu queria saber a sua opinião, Rogério, porque a minha não bate com a do Eugênio Bucci. Eu acho que o caminho ainda é longo até as organizações Globo realmente estarem distanciadas, serem essencialmente seculares, né? Porque esse é, para mim, digamos, o termo mais apropriado. Como é que você vê essa questão do laicismo na mídia brasileira? Olha, Diniz, essa é uma questão cada vez mais premente no momento, né, das mídias brasileiras. A se julgar que uma forma de coronelismo eletrônico hoje que está se acontecendo no Brasil é justamente o coronelismo de caráter religioso, né? A gente tem emissoras de televisão, emissoras de rádio que ficam muito atreladas a questões religiosas e que, de alguma maneira, tentam ou simulam tentar buscar a distância dos seus lados editoriais, das suas questões noticiosas, do que seria entretenimento, profusão religiosa, proselitismo religioso e coisas do tipo. Num país como o nosso, de tanta diversidade cultural, de tanta diversidade religiosa, tomar partido, de alguma maneira, também é privilegiar algum tipo de público e, claro, que também é se indispor com outros, né? Ao colocar no documento que há um compromisso pela laicidade, né, que as organizações Globo e seus veículos serão laicos, a Globo também, de alguma maneira, ela coloca aí na praça, coloca na rua à disposição de ser cobrada quando efetivamente não for, ou quando, de alguma maneira, praticar algum tipo de, ou veicular algum tipo de mensagem que seja discriminatória do ponto de vista religioso, que seja preconceituosa e coisas do tipo. Eu volto a dizer, um documento como esse, ele é irreversível. A partir de agora, as pessoas podem e devem passar a discutir e buscar uma aproximação maior com esses veículos, buscando um diálogo maior. É isso que está em jogo, é isso, ao menos, pelo menos nas primeiras camadas, que está em jogo e que é necessário dentro da democracia no Brasil, dentro das relações entre mídia, os poderes e os públicos. Muito bem. Tem aqui uma pergunta que veio por telefone de Piauí, Teresina. Eu não sei se o Leonel gosta de futebol, se acompanha, pelo menos a política do futebol, certamente sim. Uhum. E tem uma pergunta do Flávio Oliveira, de Teresina, Piauí, que perguntou o seguinte: o que levou a Rede Globo a voltar a mostrar denúncias contra o presidente da CBF, Ricardo Teixeira? O novo documento ou a pressão da concorrência? Que levou a Globo a assumir, digamos, a entrar no coro dos que desaprovam a gestão Ricardo Teixeira. Terá sido o documento, que é coerência com o documento, ou a concorrência que começa a se mexer. A Folha, por exemplo, aderiu plenamente à campanha para renovar, para o saneamento da CBF. A CBF, né? Eu acho que, na verdade, foi uma conjugação desses dois fatores, né? Assim, me lembro até agora que um jornal esportivo, o Lance, por exemplo, colocou na sua primeira página, né, exatamente essa relação entre a publicação dos princípios editoriais, né, e essa questão dessa relação um pouco nebulosa entre a atual gestão da CBF e a televisão Globo, basicamente, em relação à questão de jogos, etc. e tal.
e as denúncias que apareciam em outros órgãos, né, e que num desses próprios veículos, o próprio Ricardo Teixeira dizia que, olha, eu não me preocupo com essas denúncias que saem em jornal, internet. Ele não foi tão delicado assim. Né? Mas enfim, né, e que assim, só vou me preocupar quando isso aparecer no Jornal Nacional. Ele nem dizia, né, assim, nas organizações, mas no Jornal Nacional, aí eu me preocupo, né. Assim, acho que, de certo modo, sim, teve a pressão da concorrência e, ao mesmo tempo, também, quer dizer, isso já é um sintoma de quando esse documento entra no debate público, né? No cotidiano. Exatamente, né? Assim, então, as organizações Globo, por certo modo, também, assim, elas criaram, né, assim, esse processo de daqui para frente, né, assim, como a sociedade cobra? Olha, a gente tem aqui claramente os princípios a partir do qual vocês podem cobrar, né? E é isso, eu acho que já é um primeiro momento, um reflexo desse documento colocado no debate aí na arena pública e nessa discussão. Isso. Eugênio Butti, mais uma briguinha, ok? Eu queria, dentro do conceito de diversidade e de pluralismo, eu queria jogar mais um elemento aqui para nós refletirmos, que é o seguinte: a mídia brasileira, de uma forma geral, a mídia impressa, ela é pouco pluralista, né? Quer dizer, não há discordâncias fundamentais entre o Estadão e a Folha, que são jornais concorrentes que disputam ali na banca e tal, mais um assinante, mais um classificado, né? Disputam muito, mas em matéria de posições políticas as diferenças são irrisórias. E assim pelo país afora, Então, nós temos uma mídia impressa no Brasil que, com raríssimas exceções, por exemplo, Carta Capital, ela realmente está no campo das revistas, ocupando um nicho muito especial, não compartilhado por ninguém, a não ser por ela própria. Como é que você vê isso, Butti? Quer dizer, conseguir o pluralismo se a própria mídia brasileira, através das suas entidades corporativas, ela é muito fechada, ela trabalha muito nos bastidores para chegar a consensos que não sejam quebrados através do debate público. Eu adoro essas discordâncias, porque elas esclarecem. Deixa eu voltar rapidamente para o ponto do caráter laico do jornalismo. O fato de as organizações Globo admitirem e assumirem nos seus princípios editoriais o parâmetro de que o jornalismo tem que ser laico, não significa que, eventualmente, ou que no passado, ou que numa reportagem hoje, ela não tenha incorrido nesse problema que ela aponta. O que significa é que ela assume o compromisso, ela declara, as organizações Globo declaram que pretendem pautar o seu jornalismo por esse princípio. Ao mesmo tempo, nós podemos encontrar inúmeras coberturas que não são o que nós chamaríamos de isentas, e outras que não são o que chamaríamos de objetivas, e assim por diante. E aí vamos debater e vamos fazer. O que é notável não é a prática, até hoje, do jornalismo da Globo. É a Globo, nesse momento, as organizações Globo, assumirem esse princípio. É isso que corta, isso que faz um corte na linha do tempo. Sobre o pluralismo, eu acho que o pluralismo em geral, vamos colocar a questão aqui em dois níveis. O primeiro deles é a necessidade para a qualidade jornalística do pluralismo dentro das redações. É necessário para a qualidade da informação jornalística que pontos de vista diversos estejam contemplados, tenham espaço, pelo que eles têm de melhor, e não pelos seus problemas num caso e pelas suas virtudes no outro caso. Isso, para a própria argumentação, para a própria lógica, é fundamental. O pluralismo precisa estar dentro dos veículos. Claro que um vai ter uma orientação editorial e outro vai ter outra orientação editorial. Isso é democrático e isso é até mesmo necessário para o funcionamento da democracia. Coisa diferente é o pluralismo no panorama geral,
uma revista apoia o governo, promove o governo, outra revista critica sistematicamente o governo, uma revista defende alternativa no modo de vida, outra é conservadora no costume, um canal de televisão isso, um jornal aquilo. Isso falta no Brasil de fato. Mas me parece que isso falta menos hoje, porque os meios eletrônicos abrem canais para uma problematização maior que não havia antes. Os meios eletrônicos, eu estou dizendo os sites, os blogs, o debate nas redes sociais. Isso cria um fator de pressão, inclusive sobre a mídia convencional. E depois também falta iniciativa e falta capacidade de empreendimento para as pessoas que pensam diferente, porque as condições estão aí. Eu me preocupo muito na formação de jornalistas em capacitar os jovens jornalistas para empreender, criar e formar novos negócios. Há espaço para fazer isso e isso poderia diminuir um pouco a falta de pluralidade que a gente tem no panorama geral. Rogério Cristofoletti, eu não posso deixar de dar um arrematezinho nessa questão do laicismo, que eu considero muito importante, porque ela é exemplar, ela contém paradigmas muito importantes. Mas vejamos o seguinte, o jornal O Globo tem um colunista, sei lá, qual é a periodicidade, quinzenal, mensal, mas é periódico da sua página de editoriais, que representa uma escola de pensamento, quer dizer, é um pensamento fechado, religioso, mas voltado para o jornalismo, que é a Universidade de Navarra, que é defendida, digamos, pela Opus Dei, que é uma organização religiosa bastante presente na mídia brasileira, não é? Ora, se o Globo ou outros jornais do grupo tem esse colunista com lugar garantido, periódico, até usando no título a sua própria organização, na última semana apareceu o nome da Opus Dei no título da sua matéria, por que outros grupos de análise sobre a mídia, até com mais experiência, com mais vivência no mercado brasileiro, também não são chamados para criar esse pluralismo em matéria de ideias e em matéria de concepções jornalísticas? Olha, seria altamente produtivo, seria altamente interessante e importante para a população, para o público em geral e para os próprios meios, né? Eu penso que os observatórios da imprensa, todas as formas em que você possibilita uma análise crítica da mídia, têm ao menos dois papéis. Um deles é, de alguma maneira, alfabetizar o público, fazer o que os portugueses chamam de literácia midiática, que é preparar as pessoas para ter um consumo crítico da mídia e debater a mídia, olhar para as vísceras, para as entranhas da mídia. E o segundo papel é o quê? É contribuir para o aperfeiçoamento dos meios de comunicação, né? De maneira a discutir procedimentos, padrões, porque esse documento da Globo, os princípios editoriais que foram sinalizados ali, eles sinalizam, eles colocam balizas no terreno por onde a Globo pretende pautar o seu jornalismo. O documento, alguém chegou a dizer em algum momento que, não no programa, mas pela mídia em geral, que o documento era longo. Eu discordo, ele é relativamente longo, ele tem 28 páginas. Se você for comparar com outros produtos semelhantes, outras publicações semelhantes, documentos semelhantes. O da Reuters tem mais de 200 páginas. O New York Times, só o código de ética, o manual de ética do New York Times tem 54 páginas. Eu acho que o documento da Globo ele é importante, ele pode ser exaustivo para alguma pessoa, ler ou outra, mas é importante que ele seja cada vez mais detalhado para que não haja, por exemplo, casos omissos, porque em diversos momentos no documento, o documento diz que, em casos omissos, deve-se levar para as esferas superiores hierárquicas, né? Quer dizer, então, sempre o chefe vai ter que resolver e isso é muito perigoso. As regras claras, né, os parâmetros claros, eles ajudam. Rogério, vou ter que interromper, que estamos em cima da hora. Esse debate vai continuar. É nossa obrigação continuar esse debate, porque não vai ficar só na publicação de um documento. E assim chegamos ao final do programa. Quero agradecer, sinceramente, a presença
dos jornalistas Eugênio Butti e dos professores e jornalistas Rogério Cristofeletti e Leonel Aguiar. Na semana que vem, os 70 anos de um livro que reinventou o Brasil. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.